Sejam bem-vindos para esta primeira aula de filosofia que faz parte de um curso de filosofia que vou aqui dar no canal Ocidente Neri, em que vamos ter uma série de vídeos em que vamos falar sobre a história da filosofia e os principais filósofos. Vamos fazer isso em 8 vídeos. Eu vou tentar, de uma forma geral, falar dos principais. Não vou conseguir falar de todos mesmo, porque existiu muitos filósofos mesmo, mas vou tentar fazer aqui uma digamos assim, visão panorâmica da história da filosofia, que, como eu disse, vai ter 8 vídeos que vão ser divididos com o primeiro, que vamos ter hoje, a Antiguidade, a filosofia grega e a filosofia romana. Depois teremos o segundo vídeo, a Idade Média, a fé e o saber, a formação da escolástica. Teremos o terceiro vídeo, o Renascimento, com o início da Idade Moderna e a filosofia do Renascimento. Depois teremos o quarto vídeo, o século XVII, o novo entendimento da ciência, o racionalismo e o empirismo. O quinto vídeo vamos ter o iluminismo, a humanidade racional, crítica da religião e o deísmo. Depois vamos ter, portanto, o sexto vídeo, o século XIX, o idealismo alemão, o materialismo pós-Hegel, a transvaloração dos valores, o positivismo e o pragmatismo. Depois teremos o século XX, a vida, a linguagem e a sociedade. E depois, no final, vamos ter o último vídeo, a filosofia pós-moderna e as filosofias neomarxistas, o wokismo e tudo o que prefaz, portanto, o século XXI. Dito isto, vamos, a título de introdução, explicar porque que estamos a fazer aqui este trabalho filosófico da história da filosofia e dos filósofos. Tem como intuito compreender melhor os fenómenos no espaço e no tempo, portanto, à nossa volta, tentar entender um pouco melhor as ideias. As ideias conduzem o mundo, não esquecendo disso, e as ideias, muitas vezes, sendo elas estudadas, aprofundadas, comparadas, pode-se chegar a um entendimento analítico, digamos assim, de forma a compreender, como eu disse, melhor o mundo que nos rodeia. Para compreender o século XXI, temos que compreender o século XX. Para compreender o século XX, temos que compreender o século XIX e por aí fora. Isto na história das ideias, principalmente na filosofia. E vamos então, sem mais demora, começar o primeiro vídeo, a Antiguidade, a Era Clássica, que é dividida com a filosofia grega e a filosofia romana. Mas antes, filosofia, palavra do grego que significa amar a sabedoria, o amor pela sabedoria. E o que se entende por filosofia? É aquilo que estuda as questões gerais e fundamentais sobre a existência, sobre o conhecimento, sobre os valores, sobre a razão, sobre a mente e sobre a linguagem. Foi Pitágoras, o filósofo Pitágoras, 570-495 a.C., que teria cunhado a palavra filosofia. Então podemos dividir a filosofia nos seguintes ramos. Temos o ramo do real, temos o ramo do conhecimento
e temos o ramo da conduta. Portanto, no ramo da filosofia real, temos a metafísica geral ou a chamada filosofia primeira. E depois temos a metafísica especial, com a cosmologia, a psicologia e a teologia natural. Temos outra divisão, que é a filosofia do conhecimento, que já vai tratar da lógica e da teoria do conhecimento ou da epistemologia. E depois, por fim, temos o terceiro ramo, que é a filosofia da conduta, que diz respeito às questões axiológicas, ou seja, vai tratar da ética. Então, sem mais demoras, vamos agora, portanto, iniciar este pequeno curso sobre, digamos assim, a história da filosofia. Então, eu vou, portanto, fazendo isso com leituras de alguns textos e depois eu vou também comentar estes textos e vamos andando assim pelos vídeos, não é? Então, do mito ao logos. A palavra logos tem aqui uma importância muito grande. Então, o espanto, a palavra espanto, espantar, não é? É desde sempre o motivo para as pessoas filosofarem. Continuando a sê-lo ainda hoje, nos nossos dias. Esta máxima que remonta a Platão, ao filósofo Platão, que nós vamos estudar, e permanece até os dias de hoje, é também da autoria de Aristóteles. Aristóteles entende por espanto filosófico ou o pasmo perante fenómenos e acontecimentos inexplicáveis, que não têm explicação, do qual nascem as interrogações acerca das causas, abordando também o problema da origem, muito importante aqui o problema da origem, e do começo da filosofia. Nem só a filosofia ligada ao ensino profissional, que contém também conhecimento filosófico, mas também o mito, o chamado mito. Pois também ele é motivado pelo espanto, e voltamos a ter aqui a palavra espanto, que busca explicações. E de facto a fronteira entre mito, pensamento pré-filosófico e filosófico não é assim tão difícil de traçar como sugerem as introduções da história da filosofia. Bom, aqui vemos então, podemos ver, um dos conceitos principais é o espanto perante aquilo que não tem explicação. E a partir desse parâmetro, então, vai começar o exercício da filosofia. E atenção, o filósofo, aquele que é chamado filósofo, não é só aquele que estuda os fenómenos ou que passa tempo a pensar nos fenómenos, é também aquele que tem esse modo de vida. Ou seja, a filosofia não é só um exercício de pensamento, não é uma busca de conhecimento apenas, mas sim um modo de vida. O filósofo é viver a vida como o filósofo é. E a personalidade e o caráter vão definir também a própria vida do filósofo. Então, todos estes respectivos conteúdos têm em comum a questão da origem do mundo. A questão da origem. A coisa primeira. O arché. A chamada filosofia primeira, não é? O que começa. Portanto, a origem do mundo, a explicação de fenómenos naturais, normas sociais e instituições. O que os distingue, no entanto, é o modo de abordar esses temas, ou melhor dizendo, a forma própria de cada um expressar tais coisas. Há muito citada a transição do mito para o logos, e aqui tenho de fazer aqui uma pequena observação. Existe no mundo grego, ao contrário das outras civilizações anteriores, como a Pérsia, a Babilónia, a Assíria, todas as outras, a egípcia, e as pré-civilizações, não é? Todas elas estavam baseadas no mito e viviam à volta
da cidade-templo, a chamada cidade-templo. Tudo era gerido à volta do templo e à volta dos sacerdotes, que eram praticamente eles que governavam o mundo antigo. Tínhamos os monoteístas e tínhamos os politeístas, os que tinham muitos deuses e os que apenas tinham um Deus que começa com o povo hebreu. Mas isto é, portanto, outro assunto. Então, há de facto uma deslocação do mito para o Logos. Logos, que quer dizer, nesse caso, a palavra, não é? O verbo, começar a pensar o verbo, a ação ser pensada e tentar entender esta ação e dar um significado a esta ação, dar um significado ao verbo, o logos. E esta passagem do mito para o logos é marcada pela diferença de linguagem narrativa e é estritamente argumentativa das histórias de deuses e heróis. Passa-se para a história do pensamento, pensar as coisas. Em vez da explicação do mundo através dos deuses, ou também do Deus, no caso dos hebreus, busca-se cada vez mais uma forma racional de entendimento do mesmo. Portanto, a filosofia começa assim. Passagem do mito para o logos. Aristóteles esclarece esta diferença da seguinte maneira. Os mitólogos refletiram somente sobre a forma para eles inteligível, não nos prestando muita atenção, pois se eles transformam os deuses em princípios, se para eles os deuses são a origem e a afirmação de tudo, e se para eles tudo o que não saboreiam néctar e ambrósia é mortal. Então torna-se claro que desta forma dizem algo para eles que é compreensível, enquanto que justamente sobre o efeito dessas causas afirmam algo que para nós é absolutamente incompreensível. Mas não precisamos de refletir seriamente sobre os conhecimentos míticos. Temos sim de recolher informações junto daqueles que argumentam com provas. Então aqui vemos a razão vai começar a predominar sobre o místico. A origem da filosofia, no sentido estrito do termo, está na descoberta do argumento. Isto vai ser muito realçado com o filósofo Sócrates, como nós vamos ver. Nisto pode-se dizer que a filosofia grega não nasce no continente. Ela aparece primeiro em Atenas. Só na segunda metade do século V, em Esparta. Nunca chegaria a ganhar raízes, mas sim nas colónias gregas na Ásia Menor, Mileto, e no sul da Itália, por exemplo, em Crotona e Eleia. Isto porque nas colónias o confronto com novas questões, novos problemas e outras formas de pensamento é mais propício à discussão teórica do que no país de origem. As necessidades da circulação, muito para além das fronteiras, da polis, em especial do comércio, exigem justamente novas formas de argumentação e comunicação linguística e metódica, fiáveis e transparentes. Então, os principais pontos temáticos da filosofia grega abrangem três campos. A física, a teoria da natureza, a ética e a lógica. Três campos: física, ética e lógica. Neste caso, a física engloba não apenas a explicação dos astros, da Terra, dos fenómenos da natureza, do tempo, do espaço e do movimento, mas também a teologia, a ciência que estuda Deus, compreendida esta como doutrina dos deuses, que resulta da observação da natureza, da disposição histórica atribuída pelos historiadores da filosofia na Antiguidade. A estas três áreas resulta o entendimento de que os pré-socráticos são os fundadores da física, Sócrates e Platão, os mentores da ética, e Aristóteles, o inventor da lógica. Pronto, isto convencionou-se, não é? Dentro do estudo dos filósofos. Vamos agora aos chamados pré-socráticos.
os filósofos que vieram antes de Sócrates. Então, temos da transição do mito para o logos só se realiza lentamente. É um processo que vai demorar tempo a realizar-se. Então, um grupo de pensadores que coloca questões filosóficas sobre a origem das coisas e um princípio que preside a organização do mundo. Se bem que, ainda no contexto de uma linguagem mitológica, apesar do recurso reconhecidamente metafórico a nomes de deuses, bem como a reinterpretação alegórica dos mitos, é, por exemplo, o dos órficos, assim chamados a partir do nome do mítico músico Orfeu. Tais questões constituem então o cerne da filosofia natural jónica, enraizada em Mileto, que, para se distanciar de forma consequente da linguagem mitológica, se esforça por dar uma explicação do mundo estritamente racional. Para Tales de Mileto, a causa da criação, a origem, o princípio, é o arché, o princípio do mundo. E esse princípio é a água. Já para Anaximandro, o infinito, indeterminado e eterno. E para Anaximenes, o ar, considerado divino, dinâmico, fonte de vida. Então, temos aqui uma série de filósofos pré-socráticos que todos eles vão definir um princípio como sendo o princípio de todas as coisas. Que é isso que nós temos que entender nos pré-socráticos. Então, temos Tal de Mileto, vai falar da água. Anaximandro vai falar no indefinido, o aipeiron. Anaximenes vai falar no ar. Pitágoras, na matemática e nos números. Xenofanes vai falar na metafísica. Parmenides vai falar no monismo. Vamos estudar Heráclitos e Parmenides, os dois, que depois vamos perceber aqui uma situação. Heráclito vai falar no fogo. Filolau vai falar no ilimitado, a imagem de Pitágoras. Zenão de Eleia vai falar no paradoxo do movimento. Melissos vai falar na realidade indivisível. Empedócles vai falar na realidade, vai falar da reencarnação, Anaxágoras vai falar no átomo sensível, no atomismo, no divisível. Leucipo também vai falar no atomismo. Demócrito também vai falar no indivisível, no atomismo. Protágoras vai falar nos noumenos. Górgias vai falar no sofismo. Pródico, Hipias e Anifento vão falar todos no sofismo. Portanto, isso é a parte final em que vamos estudar os sofistas. Então, vamos então agora continuar o nosso estudo. Portanto, todos esses pensadores com os quais se inicia a filosofia grega, no sentido estrito da palavra, depois de Aristóteles, têm em comum a preocupação de encontrar uma explicação única para a origem da vida. Para os pitagoristas, o número é o princípio do mundo, matéria e vida social. Julgam que a natureza das coisas reproduz a dos números. Estes ordenam o cosmos na medida em que o delimitam e assim o definem. O chamado indeterminado. Os pitagoristas estabelecem o cânone das 4 ciências pitagóricas: a aritmética, a geometria, a astronomia e a acústica, doutrina racional da harmonia. Portanto, nós podemos ver aqui a inteligência já destes primeiros filósofos, que constituirão mais tarde, que será constituída essas áreas no quadrivium,
ou as 7 artes liberais. Na teoria, como na vida prática, ocupam-se intensamente de problemas éticos e políticos, estabelecendo assim um núcleo filosófico que só mais tarde será retomado de forma explícita pelos sofistas, por Sócrates e por Platão. A base de todo o conhecimento é para Heráclito o solitário entre os pré-Sócrates, a observação empírica da pluralidade das coisas, que o convence de todo o mundo que todo o mundo é constituído por antagonismos. Todo o acontecimento é manifestação da relação de oposições. A guerra está na origem de todas as coisas, isto é, da luta dos antagónicos, que, porém, na eterna razão do mundo, o Logos, alcança uma unidade abrangente. De tudo torna-se um e de um torna-se tudo, vai dizer este autor. Xenofanes, o fundador do ceticismo, na teoria do conhecimento, exerce uma crítica radical aos costumes e à tradição. Em especial, as representações divinas antropomórficas, ou seja, representação de Deus nos homens. Graças à sua tese da unidade, imobilidade e eternidade do universo, ele pode ser considerado o pioneiro e fundador. Parmenides de Eleia, numa atitude de distanciamento crítico em relação a Heráclito, eu vou explicar já isso, desenvolve uma doutrina do ser, ontologia estática e monista, em virtude da seguinte argumentação puramente lógica e filosófica do seu princípio da teoria do conhecimento, de que pensar e ser são a mesma coisa, diz que o não ser não é a mesma. Então, vou tentar, portanto, explicar isso desta forma. Heráclito, cujo princípio principal, portanto, era, como vimos, o fogo, princípio de todas as coisas, e Parmenides, cujo princípio das coisas era o não movimento, o ser estático, vão ter aqui um confronto entre duas visões. E eu creio que estas duas visões vão, digamos assim, para o resto da história da humanidade, vão definir a história das ideias, principalmente da história do pensamento filosófico, vão definir a história da filosofia. Então, de um lado, temos Parmenides, que vai falar que as coisas não mudam, são intemporais, são fixas. E Heráclito vai falar na mudança constante das coisas. E isso é muito bem definido com uma ilustração muito interessante de um homem que vai atravessar o rio. E este homem, quando atravessa o rio, Heráclito vai dizer, o homem vai começar a caminhar no rio e sempre que ele andar para a frente, sempre que ele avançar com uma perna, a água em que ele se encontrava já não é a mesma. Vai mudando. O seu movimento constante vai fazer com que haja um constante movimento da água. Então ele nunca vai estar fixo na mesma água. Vai sempre haver uma movimentação da água. Parmenides vai dizer exatamente o contrário. Parmenides vai dizer não. A água é a mesma. A água não muda. Porque a água é o rio. Parmenides vai olhar para o rio, enquanto que Heráclito vai olhar para o movimento da água. Heráclito vai dizer, o movimento da água muda constantemente. Então, o rio não é o mesmo. A água não é a mesma. Mas Parmenides vai dizer não. A água é a mesma porque o rio é o mesmo. Parmenides vai olhar para as coisas que não mudam, que são intemporais, digamos assim, como ilustração, enquanto que Heráclito vai justamente definir a mudança. Segundo alguns analistas, temos aqui o princípio da ideia do conservar contra a ideia de mudar, de progresso.
A ideia do progresso versus a ideia da conservação. O que vai depois definir o conservadorismo e o progressismo, não é? Duas ideias que vão estar em choque ao longo de toda a história da filosofia e também da história das ideias da humanidade. Dito isto, vamos então continuar. Eu vou aqui pôr os outros óculos, é melhor, é mais fácil. Portanto, dado que as afirmações sobre mudança implicam sempre a não existência de um estado anterior ou até posterior, não pode haver mudança, pois a não existência não pode ser pensada e nem mesmo ser expressa de forma razoável. Portanto, o ser só pode ser pensado como unidade imóvel, imutável, engendrada e eterna, o chamado monismo. Disto resulta uma contradição, pois no cotidiano observam-se constantemente mudanças. Daí Heráclitos falar na mudança, enquanto Parmenides falar no constante, naquilo que não muda. Parmenides vai resolver essa contradição na medida em que, em relação ao pensamento, considera a percepção uma aparência, uma ilusão e mera opinião, que é chamada doxa. O pensamento e a experiência empírica são assim rigorosamente separadas. Separar o pensar do agir. A teoria dos elementos de Empedócles, que vai chegar depois, serve de intermediário entre Heráclito e Parmenides. O ser não é uno, consiste em última instância nas formas da qualidade diferentes. E vai falar em 4: o fogo, a água, a terra e o ar, cujas diferenças na proporção da mistura conduzem a uma pluralidade de objetos empíricos. Então, os fenómenos da mudança, evidentemente passível de ser experimentado, explica e salva Empedócles na medida em que ele o entende como a separação e a união dos elementos que não é mecânica nem ocasional, mas resulta das forças que dominam todo o cosmos, o amor e a discórdia. Mais uma vez vemos aqui um deísmo, um antagonismo, uma dualidade entre duas coisas. Anaxágoras concebe não 4, mas uma infinidade de matérias-primas, imutáveis e invisíveis, cuja mistura e interação conjuntas são conduzidas pelo espírito, o nous, que domina todo o universo. Os atomistas, Leucipo e Demócrito, também tentam suplantar o antagonismo de posicionamentos de Heráclito e Parmenides. Vemos a importância desses dois posicionamentos de Heráclito e Parmenides. Pois tal abdicam de um princípio espiritual e ao metafísico que dirige o cosmos. Eles postulam componentes primordiais, ínfimos e indivisíveis, atómicos, diferentes entre si na forma e na disposição. As modificações destas constelações, que surgem de forma puramente mecânica e ocasional, provocam as mudanças do estado do mundo. Agora vamos ter os sofistas. Vamos ver a introdução dos sofistas. Com os sofistas começa uma nova época da filosofia grega. O núcleo de interesse passa das questões ligadas à filosofia da natureza, à cosmologia e à ontologia, para problemas da ordem ética e social. Estamos aqui a ver um deslocamento. Eles trazem a filosofia para Atenas e provocam, não somente por causa do seu enorme alcance, a contracorrente da filosofia socrática, platónica e aristotélica, motivada sobretudo pelo ceticismo gnosiológico e ético dos sofistas, partindo da experiência pragmática da relatividade e subjetividade do conhecimento e suas valorações. Os sofistas chegam à conclusão comum de que o saber, geralmente afirmado, não é possível. Consequentemente, desistem do direito à verdade, da filosofia, e em vez de convencerem através de argumentos, optam pela persuasão através da retórica. Aqui vamos ver um exercício de retórica a substituir a busca pela verdade. O desenvolvimento e a exploração da filosofia ligada à teoria da comunicação deve-se a esta primazia da retórica. A importância aqui da retórica.
Os sofistas eram professores itinerantes que ensinavam a oratória em muitas cidades da Grécia, viajavam de cidade em cidade. Especialmente a juventude, os mais novos, com ambições políticas em troca de elevados honorários. Facto fortemente criticado por Sócrates e Platão. Sócrates, aliás, vai ter a sua condenação precisamente por causa disso. Essas críticas em processos judiciais ou no debate político, eles conseguiram transformar a posição mais fraca na mais convincente. Vejam bem, posição mais fraca na mais convincente. Um dos mais conhecidos sofistas é Protágoras, que sublinha, sobretudo, a relatividade das coisas. Tudo é assim relativo. É o poder da retórica. Segundo ele, uma afirmação pode ser verdadeira numa situação, mas pode ser falsa noutra. Desta ideia decorre o conhecido homomensura, que transfere a base de todo o conhecimento para a subjetividade do homem. O homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto existem e das que não são enquanto não existem. O sofista exerceu grande influência sobre o período seguinte, o da filosofia grega clássica, Sócrates e Platão e Aristóteles. E agora vamos aqui, portanto, estudar a Antiguidade. Então, a filosofia ocidental teve origem na Grécia Antiga, tendo os gregos começado a filosofar por volta de 600 a.C. É uma época marcada por profundas mudanças económicas e sociais que conduziram a uma crise de aristocracia e, por fim, a novas formas de governo, a tirania e a democracia. Concomitantemente, a tais mudanças dá-se também a chamada transição do mito para o logos, aquilo que já falámos. Isto é, em vez da interpretação mitológica e religiosa do mundo, por exemplo, através da história dos deuses, sobre a criação e a evolução do mundo e das coisas, opta-se cada vez mais por uma explicação filosófica, científica e racional do mundo. Tal transição é, no entanto, gradual, de forma que a influência do mito ainda é visível em muitos pensadores da atualidade. Portanto, o mito ainda estava presente. A filosofia da Idade Antiga começa então com os pré-socráticos, que já vimos, entre 650 e 500 a.C., entre os quais os filósofos que já vimos, os nomes todos deles. Então, vamos agora a Sócrates. Vamos ver Sócrates, vamos ver Platão e vamos ver também Aristóteles. Eu vou tentar fazer isso tudo neste vídeo. E depois iremos, portanto, até, digamos assim, até a filosofia, até a Idade Média, que isto já será o próximo vídeo. Então, Sócrates. Quem foi Sócrates? Segundo estimativas, nasceu há 470 a.C. e morreu em 399 a.C. Portanto, Sócrates, filósofo, julgado e condenado à morte por envenenamento com cicuta em 399 a.C., sobretudo por causa da acusação de que corrompia a juventude com a sua filosofia sofista. Opõe a arte da argumentação heurística dos sofistas, que tem por objetivo a vitória na discussão e não a verdade, a sua concepção do verdadeiro diálogo da conversa não monológica e simultaneamente filosófica. O fundamento da sua dialética é o interrogatório socrático, ou seja, fazer perguntas para fazer o seu interlocutor chegar a um determinado raciocínio.
Portanto, o fundamento da sua dialética é o interrogatório socrático, através do qual o interlocutor é levado primeiro, por meio da constatação de contradições, a refletir e a rever as suas convicções teóricas e práticas, até então aceites como evidentes, para então alcançar a partir de si mesmo um saber fundamentado sobre si próprio e a vida moral e política. Nestas conversas, Sócrates apresenta-se primeiramente como um ignorante. Vejam bem, vocês sabiam que um método socrático muitas vezes é utilizado como uma forma, de ensinar o aluno, não é? Quer dizer, pôr o aluno a refletir sobre um determinado assunto, fazendo ele próprio ver as suas próprias contradições, não é? Isso é muito interessante. Refletimos sobre isso. Nestas conversas, Sócrates apresenta-se como um ignorante, aquele que necessita de ensinamentos, a fim de que o interlocutor entre no diálogo sem medo. Muitas vezes, numa abordagem com alguém, quando nós queremos fazer ver algum assunto a uma pessoa com quem nós estamos a falar, o método socrático talvez seja o melhor método, muitas vezes, não é? Através de perguntas direcionadas, Sócrates consegue que o seu parceiro tenha uma visão crítica sobre o tema discutido. Não experimentem fazer isso com um esquerdista, que não vão conseguir. Não vão mesmo conseguir. Para Sócrates, essa conversa também tem sentido quando não se chega a nenhuma conclusão clara. E a problemática é pura e simplesmente apontada e apenas se aproxima de uma solução. Este tipo de diálogo assustou muito interlocutores, mas alguns também reconheceram o seu valor didático. Sócrates não entende a sua atividade filosófica como ensino, mas como a de uma parteira. No seu ofício, este ajudava ao nascimento dos seres físicos. Ele, com os seus interrogatórios, conseguia extrair de cada um os seus pensamentos, a chamada hemiótica, conduzindo-a a uma reflexão pessoal crítica de si mesmo, afirmando com ironia só saber que nada sabe. Essa expressão muito conhecida de Sócrates, não é? Só sei que nada sei, não é? Embora não tenha redigido nenhum texto filosófico, portanto, não temos praticamente nada de escritos de Sócrates, conhecemos a sua filosofia sobretudo através de Platão e outros contemporâneos seus. A sua influência foi extraordinariamente grande. Vários discípulos de Sócrates fundaram a sua própria escola filosófica. Platão, a Academia, Antisténes, a escola dos cínicos, e Aristipo, a variante hedonística da escola cirenaica. Portanto, segundo se sabe, em 329, Sócrates foi julgado e condenado à morte por não acreditar nos deuses da cidade e ser acusado de corromper a juventude. Ele recusou a fuga, preparada pelos amigos, porque assim estaria a admitir a sua culpa. Platão relata as últimas horas de Sócrates nos seus diálogos bem conhecidos, Criton e Fédon. Como se trata aqui de uma representação transfigurada, no sentido de que não se sabe ao certo se Sócrates teria corrompido a juventude ou não, dificilmente também se poderá verificar a veracidade histórica desta história. Não é? Historicamente, no entanto, não há dúvidas quanto à tranquilidade com que Sócrates agradou a sua morte, assim como, de facto, não ter passado as últimas horas da vida na prisão, com os seus amigos e discípulos, tal que correspondia à ideia helenística de que o serviço aos amigos tinha a primazia sobre as obrigações familiares. Sócrates morreu envenenado por cicuta, como foi relatado, ele terá tomado o cálice venenoso sem medo e com boa disposição. Até neste momento não perdeu a ironia, pois antes de esvaziar o cálice, perguntou se devia oferecer um pouco de bebida aos deuses. Isto são coisas, portanto, não se sabe ao certo se foi, se não foi, não é? Então, nós agora vamos rapidamente ver Platão.
Quem foi Platão, não é? Então, Platão, que nasceu a 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Tal como o seu professor Sócrates, Platão defendia que a verdade não podia ser traduzida em fórmulas e assim ser transmitida em qualquer tempo, independentemente da situação. Mas teria de ser experimentada, embora na apropriação pessoal de cada um, não na apropriação obrigatoriamente separada dos interlocutores. Assim, os seus espíritos são assim, os seus escritos são sempre diálogos entre duas ou mais pessoas. Aquilo que apontam os juízes verdadeiros não se situa, no entanto, para Platão no campo das circunstâncias. O devir e o parecer estão separados por um abismo fundamental do campo atemporal das ideias, que existia independentemente do seu ser pensado. Então, vamos ver a teoria das ideias de Platão. A teoria das ideias de Platão tem como objetivo preparar contra o subjetivismo e o relativismo dos sofistas. Uma teoria filosófica básica da qual resulta a possibilidade de conhecimento objetivo da verdade. O ponto de partida das suas reflexões sobre isso é o princípio gnoseológico básico de que o igual só é reconhecido pelo igual, isto é, de que os objetos do conhecimento correspondem à faculdade de conhecer e vice-versa. O que significa, sobretudo, que a certeza do conhecimento depende dos respectivos objetos. Razão pela qual os objetos mutáveis do mundo sensível nunca conduzem a um saber permanente e verdadeiro. Para que isso seja possível, Platão, aí é que é importante agora fixarmos isto, Platão reivindica a existência de ideias como objetos de conhecimento, do tipo especial, que, de forma análoga ao conceito de ser de Parmenides, são imutáveis e eternos. E ao contrário da esfera variável do mundo sensível, não podem ser apreendidos pela percepção, apenas podem ser compreendidos através da razão. Então nós aqui temos a diferenciação entre o mundo das ideias e o mundo real, o mundo físico, o mundo das coisas. Quem reconhece tais ideias, o que Platão aliás nunca reivindicou, dispõe de um saber imutável, verdadeiro e permanente, por oposição à mera opinião, à doxa, não é? Com a qual a generalidade das pessoas se dá por satisfeita e que representa para o conjunto dos juízes de percepção o ótimo em termos de possibilidades de conhecimento. Portanto, existem ideias para os mais variados campos de conhecimento, para os elementos da natureza, por exemplo, árvores e animais, para objetos artificialmente produzidos, por exemplo, mesas, para conteúdos éticos e políticos, por exemplo, virtudes e formas de governo, e não, por último, para objetos de geometria, por exemplo, o círculo, o triângulo. Sobretudo no que diz respeito aos últimos, a partir do cujo modelo Platão aparentemente concebeu a sua teoria das ideias. Também em relação a acontecimentos sociais, compreende-se imediatamente que as realizações empíricas nunca correspondem ao ideal, razão pela qual provocam justamente uma construção a priori das ideias. Desta maneira, Platão, com a sua teoria das ideias, obtém simultaneamente um conjunto de instrumentos críticos face às condições dominantes da moral, da tradição e do Estado. Já um pensamento mais estruturado e mais complexo. A fim de tornar plausível a possibilidade de conhecimento das ideias, Platão narra um mito segundo o qual as almas, tidas como imortais, contemplam todas as ideias no seu estado anterior ao nascimento, como o nascimento. Esse saber foi enterrado, podendo ser ativado através de recordações. Para ele, aprender não é o preenchimento de uma tábua rasa, mas progredir na reminiscência. O caminho para o conhecimento das ideias começa em termos psicológicos e cognitivos, com várias impressões sensíveis do mesmo tipo, por exemplo, de pessoas a objetos, belos. Até que no fim surge a ideia abrangente e una do próprio belo. Platão descreve o caminho gnoseológico como uma gradação de 5 passos. Vamos agora ver os 5 passos. O nome ou designação. 2. Termo ou definição.
3. Imagem. 4. Entendimento e ciência. 5. Surgimento repentino e não forçado da ideia. Só se alcança a última etapa, a contemplação das ideias, depois de se ter percorrido todas as outras. E só tem acesso a ela aquele que, em conjunto com outros, viveu durante muito tempo uma filosofia de vida. A ontologia, a teoria dos diferentes tipos e campos do ser, portanto, a ontologia, que é a teoria do ser, resulta diretamente da teoria das ideias. No topo da hierarquia do ser estão as ideias, somente elas no sentido primeiro que existem. Verdadeiramente. Elas são para o mundo sensível arquétipos ou ideias. Para Platão, o mundo das coisas sensíveis, físicas, perceptíveis e efêmeras não é autónomo, mas existe apenas pela sua participação nas ideias. Elas só existem enquanto imitações ou cópias das ideias. A esta divisão dos campos do ser corresponde a divisão da faculdade do saber no pensamento e na percepção. A separação rigorosa e súbita daí decorrente dos campos do ser e do conhecimento é abolida por Platão, pelo menos em parte na medida em que ele introduz na sua obra tardia o Timeu, o espaço indeterminado e ou a matéria indefinida, ou os números ideais, retirados da tradição pitagórica, como instâncias intermediárias entre as ideias e o mundo sensível e insere entre a verdade associada às ideias ao pensamento e a mera opinião referente ao mundo sensível e verdadeiro, portanto, a opinião. Portanto, agora vamos ver ética e filosofia do Estado. A linha condutora de toda a ação pessoal e social, mas também de todo o esforço teórico, é a ideia do bem, que Platão, aliás, não descreve mais detalhadamente em nenhuma passagem, que está no cume do cosmos das ideias, acima de todas as coisas. Como meta-ideia, compete-lhe assegurar a existência das outras ideias e, assim, de todo o mundo, garantir a utilidade das ideias nas ciências e ações, impedir o mau uso do conhecimento e capacidades, assim como, em casos concretos, determinar a relação adequada entre objetivo e meios. As análises desenvolvidas nos primeiros diálogos a respeito de várias virtudes sociais, como a bravura, a justiça, etc., opõem-se à prática social. Aos olhos de Platão, totalmente deteriorada, uma imagem ideal normativa que serve simultaneamente à crítica do preconceito e à desmistificação do juízo, difundido sobretudo das opiniões dos sofistas e políticos. A tese apresentada no diálogo Menon de que a virtude pode ser ensinada baseia-se no pressuposto de que a virtude é saber e ninguém pode agir contra um saber melhor. Uma figura de argumentação semelhante constitui a base da sua ética e a teoria política. Ninguém que disponha de conhecimento bastante pode dar o conhecimento antropológico que tem de si próprio, como ser racional, perante a oposição entre levar uma vida na razão ou na desrazão. Decidir-se pela vida na desrazão. O objetivo mais importante da educação e da formação é, por isso, que o homem se compreenda a si mesmo. Na vasta obra República, Platão delineia uma teoria abrangente da formação da sociedade, da Constituição e organiza o Estado em 3 categorias, classes e castes. Vai falar aqui em 3 categorias. A categoria dominante dos guardiões, que cabe ao governo do Estado. A categoria dos guerreiros, uma combinação de polícia e militares. E a categoria dos trabalhadores, que é responsável pela alimentação, o comércio e os ofícios. A estas 3 categorias estão associadas respectivamente como virtudes o conhecimento, a coragem, a temperança. A 4ª virtude, a cardinal, que é a justiça, abrange as outras e assim também todas as categorias regulando a coesão e a relação entre as virtudes e as castes sociais. Para as 2 primeiras classes, Platão reivindica a comunhão de bens, mulheres e filhos, porque só assim
isto é, através da renúncia total à propriedade privada e a pretensões particulares, poder-se evitar os maiores males para o Estado, a ambição e as disputas daí resultantes. Eu costumo dizer que Platão, sem saber, formulou as primeiras ideias comunistas, não é? Por causa da sua formação universal, que não serve para a mera transmissão de saber, mas em geral para a condução às ideias, os guardiões adquiriram o direito e o dever de servir o Estado como sendo reis filósofos, um cargo que Platão prevê explicitamente também para as mulheres. No contexto dos debates sobre a teoria da formação, Platão critica duramente os poetas. Ele não quer admitir poetas no seu Estado, porque 1. Mentem, isto é, não conhecem nem divulgam a verdade. 2. Seduzem as crianças e os jovens com falsas noções e desviam-nos do conhecimento das ideias. 3. Apresentam e ou imitam não as ideias nem as imagens, mas somente as imagens das imagens, isto é, artefatos. Agora, a filosofia natural de Platão. A doutrina das causas e a explicação da formação do universo são os temas principais da filosofia natural de Platão. Ele indica as causas que devem ser citadas para uma explicação integral do acontecimento no mundo. Primeiro, a matéria da qual algo se constitui. Segundo, a causa física que produz um efeito. E terceiro, a finalidade que um processo deve alcançar. Portanto, as ideias de acordo com as quais, por fim, tudo acontece no mundo. Com isso fica fundamentada a doutrina clássica das 4 causas, explicadas mais pormenorizadamente, depois, como vamos ver, por Aristóteles. A causa material, eficiente, final e formal, que depois vou explicar isso quando estivermos a estudar Aristóteles. Para Platão, causa no sentido próprio da palavra é a ideia do melhor, isto é, a ideia do bem. Para explicar a formação do mundo, ele utiliza a representação mítica, um condutor do mundo, um demiurgo, que associa o caos original a um cosmos, isto é, a um todo bem organizado e uno. E isto de forma que ele, olhando continuamente para as ideias, reúna a partir do material existente o mais belo e melhor de todos os mundos. O filósofo Leibniz irá mais tarde reformular esta ideia. Não se trata aqui de uma criação a partir do nada, creation ex nihilo. Esta noção é estranha a toda a filosofia grega, pois tanto a matéria do mundo como as ideias são dadas ao demiurgo. Portanto, a filosofia grega não concebia esta ideia que depois o cristianismo vai conceber, que é a ideia da criação ex nihilo, não é? A criação a partir do nada. Platão explica a estrutura do mundo recorrendo à doutrina dos 4 elementos de Empedócles, a qual ele antepõe como estado preliminar, sólido, geométrico e material, mas precisamente os 5 poliedros regulares, que são o tetraedro, o octaedro, o icosaedro, o cubo, o dodecaedro e mais tarde chamados corpos platónicos, que depois reduz a 2 triângulos primordiais. Portanto, a construção do mundo é determinada, primeiro, pelas ideias, depois pelos números e, por último, por esses sólidos geométricos. Daí resultante a seguinte hierarquia ontológica do cosmos: ideia, números, corpos geométricos, elementos, coisas concretas. Bom, meus amigos, já vimos aqui, mais ou menos, as ideias principais de Sócrates, que nós temos que reter a ideia mestre, a ideia principal, que é a divisão entre o mundo das ideias, conceber as coisas perfeitas. Ou seja, este candeeiro aqui existe, ele é físico, eu toco nele, mas ele existe, eu vou tentar explicar assim, porque ele já existe na sua forma perfeita, ou seja, idealizado no mundo das ideias. Isto foi uma das grandes, digamos assim, revoluções que Platão formulou na sua teoria das ideias. E vamos agora ver a alegoria da caverna, chamada bem conhecida alegoria da caverna, que nos diz: a alegoria da caverna de Platão, que está no diálogo Politeia, em que podemos ver que numa caverna estão pessoas presas desde sempre, que apenas veem projetadas na luz do fogo as sombras das coisas que não veem. E julgo que as sombras são as próprias coisas.
Mas estas são apenas reproduções de um ser ideal, cuja imagem é por sua vez o Sol irradiado fora da caverna. Com esta alegoria, Platão descreve o caminho do conhecimento até as ideias. Alguém sai da caverna, vai lá fora e vê as coisas. E olha para as sombras e vê que elas são sombras das pessoas que estão dentro da caverna, mas que só conseguem, portanto, visualizar as sombras. Então, com esta alegoria, Platão descreve o caminho do conhecimento até as ideias, que, como arquetipo da realidade, antepõe-se ao mundo das coisas reais. As coisas visíveis, reais, são cópias dessas ideias. Portanto, estas, vamos ver se eu não me esqueci de nada, é praticamente o pensamento principal. Portanto, não posso aqui desenvolver mais, mas é basicamente o pensamento de Platão, pensamento principal de Platão. E o seu discípulo, Aristóteles, vamos agora com mais calma analisar, portanto, a filosofia de Aristóteles. Vamos ver isso agora. E vamos então começar. Os fundamentos da filosofia. Portanto, Aristóteles nasce em 384 e morre em 322 a.C. Ele foi membro da Academia de Platão durante 20 anos e em seguida professor de Alexandre o Grande, seu mentor, antes de fundar em Atenas a sua própria escola de filosofia. À imagem da Academia, Platão vai fundar o Liceu, o chamado Liceu. Aliás, a bem dizer, aquilo não era bem um liceu, aquilo era um sítio onde havia pessoas que se reuniam e que depois passeavam pela Alameda, não é? O famoso passeio da Alameda. Na filosofia de Platão, ele critica o insuperável abismo entre a ideia e o mundo sensível, entre a essência e o objeto real. Para ele, a essência das coisas está nelas próprias e não numa ideia transcendente das mesmas. Daí, Aristóteles ir completamente ao contrário da ideia de Platão. A teoria platónica do conhecimento das ideias é para Aristóteles o conhecimento do geral, que representa um complemento da experiência como conhecimento do particular. Aristóteles é considerado o grande sistematizador da filosofia, a ordenação e classificação da multiplicidade dos fenómenos, que era um objetivo importante da sua escola. Então, vamos tentar perceber. A filosofia de Aristóteles possui grandes amplitudes temáticas e uma fundamentação enciclopédica. Portanto, Aristóteles era um grande classificador das várias, digamos assim, áreas. Pela primeira vez na história da filosofia, ela permite reconhecer uma diferenciação interna que conduz, em seguida, ao estabelecimento de ramos científicos separados, por exemplo, a psicologia, a lógica, a zoologia. Em todos os campos, podemos reconhecer uma metodologia cuidadosa e rigorosa que trabalha de forma consequente, como os termos e as definições introduzidos por Aristóteles, que podem ser considerados o fundador da historiografia da filosofia, já que, sobre quase qualquer tema, ele cita, critica e reconstrói minuciosamente as teorias de outros filósofos. A sua obra é também assim uma fonte dos escritos dos pré-socráticos, em grande medida perdidos. De Platão, Aristóteles recupera apenas princípios teóricos ligados à filosofia da linguagem e à lógica, assim como a suposição de que tanto a ação como os fenómenos naturais têm uma finalidade corrente, ou seja, teleológica, tem um telos, um fim. Ele rejeita radicalmente a teoria das ideias, descreve-a como um conjunto de palavras ocas e metáforas poéticas. Para ele, constituem princípios básicos do mundo, não as ideias transcendentes, mas sim as formas que têm um efeito imanente nas coisas. Uma outra diferença significativa em relação a Platão consiste no interesse determinado de Aristóteles num estudo separado da natureza,
e em especial na análise e na explicação dos problemas, da mudança e do devir, em cujo contexto ele desenvolve as famosas distinções historicamente eficazes entre a matéria e forma, assim como entre o acto e a potência. Da lógica e filosofia da linguagem. Os escritos sobre a lógica estão reunidos sob o título Organon, que aliás nós vamos, não sei se eu tenho aqui, tenho, vamos fazer o estudo desta obra. Dê-me só um bocadinho, dê-me só um bocadinho, mas isso aqui não fará parte destes 8 vídeos sobre a história da filosofia. Vai ser um vídeo normal, não é? Que eu vou fazer a apresentação de categorias também, não é? Portanto, exatamente, ainda não chegamos lá, mas fica já agora que eu vou aqui fazer também a apresentação desta obra. E podem ir no canal que eu tenho muita coisa sobre Aristóteles. Portanto, o maior mérito de Aristóteles no campo da lógica é a descoberta da doutrina da conclusão, ou seja, o silogismo. E com ela, o conhecimento de que determinadas conclusões só podem ser consideradas válidas graças à sua forma. Um silogismo é constituído por 3 proposições, 2 premissas e a terceira, que é a conclusão. Portanto, 3 proposições, 2 premissas e a conclusão. Isto foi uma grande revolução na época, meus amigos. Por exemplo, primeira premissa, todas as pessoas são mortais. Segunda premissa, todos os reis são pessoas. Conclusão, todos os reis são mortais. Pessoa é o termo médio que desaparece na conclusão. A conclusão é necessariamente verdadeira, desde que sejam verdadeiras as premissas. Ou seja, silogismos destes tipos são chamados por Aristóteles de apodícticos, ou evidentes. Se a verdade das premissas não é comprovável, como acontece geralmente na argumentação ética e retórica, então diz tratar-se de conclusões dialécticas ou de probabilidades. No que toca ao problema central do silogismo, a aquisição das primeiras afirmações verdadeiras, por seu turno, não passíveis de serem deduzidas, Aristóteles remete para a nossa capacidade de reconhecer, em percepções simples, diretas, algo como algo, por exemplo, a capacidade de identificar um objeto como o homem, Cálias, por exemplo, e poder formular o resultado desse reconhecimento, como um conhecimento adquirido a partir da experiência. Na filosofia da linguagem, Aristóteles aproveita a definição platónica da frase suscetível de ser verdadeira como sendo composta por sujeito e predicado. Além disso, ele desenvolve no Tratado sobre as Categorias uma teoria segundo a qual tudo é possível exprimir em afirmações. Pode ser dividido nos 10 tipos de predicação, categorias, que se seguem: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e sofrimento. Para ele, há 2 espécies de substância. Uma primeira que se refere às coisas isoladas, concretas, e uma segunda que expressa o ser ou a definição de uma coisa. A primeira substância tem a primazia, ao contrário do que acontece na ontologia de Platão, pois sem ela todo o resto não pode existir nem ser afirmado. Agora, a teoria natural de Aristóteles, definindo a natureza como o campo daquelas coisas que em si mesmas contêm o princípio, a origem, do movimento e do repouso, entre as quais se encontram, para além dos corpos físicos, também os 4 elementos. Surgem aqui para Aristóteles como problema primário a análise e a explicação do fenómeno do movimento, não apenas da mobilidade do local, mas todo o tipo de mudança. Parmênides afirmava que não se podia pensar movimento, ao contrário de Heráclito. Aristóteles refuta esta concepção na medida em que estabelece a diferença entre a negação da existência e a predicação, o que permite que em afirmações sobre o movimento não seja negada a existência, mas apenas a atribuição de um predicado. Daqui decorre a seguinte análise do processo de movimento. 1. Exige algo permanente que sobreviva a todo o processo de movimento, a matéria, substância. 2. Além disso,
Há dois modos de ser que seriam A, uma para o início do processo e B, uma para o fim do processo. Dado que para Aristóteles há um propósito e uma finalidade em qualquer mudança natural, teleológico de telos, o estado inicial é respectivamente um ainda não, uma ausência de um despojoamento ou privação da determinação definitiva. O estado final, pelo contrário, assinala o cumprimento do objetivo, ou objetivo intermédio. Por outras palavras, o início é o estado de possibilidade, dinamis, potência, o fim, o da realidade, energia, ato, e o da realização, entelequia. Aristóteles esclarece isso recorrendo à frase uma pessoa é formada, cuja formulação completa permite reconhecer todos os elementos citados. Uma pessoa, matéria, sem educação, modo de ser, privação em potência, torna-se uma pessoa matéria, educada, modo de ser, objetivo, realidade. Bom, espero que isso não esteja a ser muito complicado, mas penso que meus amigos conseguem acompanhar. Portanto, a metafísica de Aristóteles. Aristóteles não conhece essências transcendentes como a ideia, surgida com Platão. Ele quer superar o dualismo platónico da ideia e objeto real. Para ele, a essência das coisas está nelas mesmo. Está nessas mesmas essências nas coisas apenas em potência. Essas essências ganham atualidade através de uma forma concreta, isto é, no objeto, matéria e forma. Formam uma unidade. Ele classifica os tipos de ser em animados e inanimados e distingue os seres animados de acordo com diferentes capacidades espirituais, como por exemplo em plantas, a capacidade de alimentação e o crescimento. Em animais, para além das anteriores capacidades de movimento e de percepção. E também de pessoas, para além de todas as outras, a faculdade de pensar. A metafísica, a doutrina da sabedoria geral ou filosofia primeira, é a teoria dos fundamentos das primeiras causas e princípios do ser e do pensamento, conhecimento. A respeito do ser, Aristóteles analisa a doutrina das quatro causas, conhecidas a partir de Platão, e as características gerais do ser, tais como as unidades, identidades, essências, possibilidades, realidades, materialidade, estabilidade da forma. Estas determinações base são simultaneamente qualidades das coisas e dos princípios do pensamento. Se continuarmos indefinidamente a cadeia das causas nos acontecimentos do mundo, corremos o perigo do regresso infinito, metodologicamente inaceitável. Para evitar isso, Aristóteles postula a existência de um ser que é a causa de tudo mais, mas ele próprio sem causa, o chamado motor imovível, incausado, o que seria Deus, de certa forma, não é? Ele é eterno, imutável, imóvel, objeto de ambição, desencadeando assim movimento, acto puro, sem potencialidade imaterial. A razão trata-se de um princípio filosófico básico da explicação do mundo, a que Aristóteles chega a chamar Deus, mas que não criou, não dirige o mundo, nem participa nele de nenhuma forma. Portanto, não é o mesmo Deus, por exemplo, do que o Deus da Bíblia. Só ver um bocadinho de água aqui. Vamos agora explorar um bocadinho mais isto. Então, temos aqui, deixa-me só ver, onde é que eu tenho isso? Temos aqui as quatro causas de Aristóteles. A causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Então, a ver se eu consigo explicar isso. Pegamos num templo grego. Então, a forma do templo é aquilo que, portanto, temos a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Portanto, quem vai construir o templo, os construtores, é a causa eficiente. A causa formal é a forma que vai ser idealizada num plano. Ou seja, vai haver alguém que vai desenhar, não é, o plano do templo.
que é a causa formal. Depois temos de que é constituído o templo. Se for mármore, por exemplo, ou pedra, é a matéria, a causa material. E por fim, temos a causa final, para que se destina, portanto, o templo. Neste caso, para a adoração dos deuses, não é? Que eram os deuses gregos, não é? Então, isto são as 4 causas. Depois temos as chamadas 3 leis da lógica, ou seja, a lei da identidade, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. Isto rapidamente, não é? Para fazermos aqui a análise rápida. A lei da identidade, A é A. Portanto, A é igual a A. A lei da não contradição, A é A e não A. Ou seja, a lei da não contradição, que quer dizer que se A é A, eu não posso dizer que A não é A, porque senão eu vou contradizer. Então, não pode existir A e não existir A ao mesmo tempo. Ou seja, podemos dizer que na lei da não contradição, algo não pode ser verdadeiro e não verdadeiro ao mesmo tempo. Isso destrói o argumento do relativismo. E por fim, a lei do terceiro excluído. Ou é A ou não é A. Não pode ser uma terceira via. Portanto, estas foram as 3 leis da lógica. Depois houve um aperfeiçoamento destas leis com a lei da razão suficiente, mas eu não vou agora falar sobre isso, porque ainda temos aqui algumas coisas para ler. Então, a ética e a filosofia do Estado. A ética de Aristóteles é uma ética da felicidade e da virtude, partindo do facto de que toda a ação, teórica, prática e política, tem por base a noção de um objetivo, que, como ideia diretriz, determina a atividade respectiva. Ele define o bem como objetivo a ser alcançado em resultado da ação, e não, como Platão, como valor transcendente. Aristóteles encontra a determinação do conteúdo da felicidade, questionando-a sobre quais são as capacidades e atividades específicas do homem, enquanto homem. A definição de bem-aventurança, daí decorrente, é uma atividade da alma humana, devido à aptidão que lhe é própria, ou seja, a razão. Aristóteles não se esquece de chamar a atenção para o facto de que uma medida mínima de bens terrenos, como a propriedade e a saúde, é indispensável à filosofia plena. Agora, rapidamente, temos, portanto, ora, isto já vamos, portanto, quase em 1 hora, não é? Ou mais. Eu vou aqui, rapidamente, falar sobre a filosofia do helenismo. Portanto, a academia fundada por Platão e a escola peripatética fundada por Aristóteles, ou seja, o Liceu, constituem, com os jardins de Epicuro e a Stoa, as 4 grandes escolas da filosofia da antiguidade. Então, além delas, há ainda outra, como por exemplo a escola dos cínicos, que remonta aos discípulos de Sócrates, Antisténes ou o pitagorista Diodoro. Típica do cinismo é a crítica mordaz e desprezativa aos costumes, às instituições e às opiniões religiosas. O objetivo último da vida é a felicidade que se alcança evitando a infelicidade, bem como a vida de realização pessoal. Este modo de vida torna-se possível através da formação da faculdade da razão, da redução das necessidades e evitamento das principais causas de infelicidade, a saber, a ignorância, a ambição pelo luxo e o gozo irrefletido dos apetites. Epicuro vai fundar o epicurismo. Funda a sua escola por volta de 307 a.C., em Atenas. O epicurismo também é uma filosofia individual, eudemonista, baseado na felicidade e no prazer. Felicidade consiste numa vida de alegria e prazer e na ausência de dor e inquietação. De acordo com a teoria do conhecimento de Epicuro, que remonta ao atomismo e à doutrina da percepção de Demócrito, dos objetos emanam fluxos de sensações compostas de átomos.
Também a alma humana, que parece com a morte, é formada por átomos. Zenão de Cício, funde por volta de 300 a.C. em Atenas, na Stoa, uma sala de passos perdidos pintada, que se vai chamar a escola dos estoicos, ou que vai ser chamado o estoicismo, que sobrevive até meados do século III. Tal como Sócrates, Zenão também tenta no mundo da insegurança gnoseológica, causada sobretudo pelo ceticismo dos sofistas e da instabilidade sociopolítica, esboçar a construção de um pensamento que assegura certeza teórica e confiança prática. A felicidade, que é ao mesmo tempo o objetivo do homem, consiste em viver a vida em harmonia consigo próprio e com a natureza. Então, o fundamento do conhecimento é a percepção da qual derivam infalivelmente noções verdadeiras, por sua vez, com a ajuda da lógica, permitem outras conclusões certas. Para ele, o mundo, o cosmos, é um organismo uno e animado, inteiramente dominado pelo fogo, princípio geral do mundo, e pelo divino pneuma, o sopro do Logos. Então, como o Logos do mundo também determina a vida política no campo da teoria do Estado, constata-se forçosamente o abandono do pensamento à dimensão da polis grega, para alargar o campo de visão até ao cosmopolitismo. Então, depois temos Crispo, que é considerado o segundo fundador da Stoa, por ter reformulado e sistematizado a posição filosófica. Ele interessa-se e concentra-se principalmente na dialética, enquanto ciência dos princípios da lógica. A famosa retórica estoica remonta no essencial a ele. Então, na teoria do conhecimento, ele une o empirismo e o racionalismo, partindo da sensação, possivelmente enganosa, a partir da qual a parte anímica dotada da razão desenvolve uma noção. Surge a verdade e o conhecimento, mas só se essas noções tiverem sido examinadas pela própria razão. Nós extraímos, com a ajuda da memória, da capacidade de comparação e abstração das noções testadas, conhecimentos empíricos que dão origem e definições a conceitos. Então, o princípio do estoicismo começa pelo facto de que se encara a vida num género de um determinismo. O estoico dizia que todas as coisas estavam determinadas e que por isso deveria se aceitar todas as coisas, inclusive a própria morte física, não é? Isto leva-nos à passagem da filosofia da Grécia Antiga para a filosofia da Roma Antiga. E na filosofia da Roma Antiga, estamos quase a acabar o vídeo, vamos ver aqui a preservação do elemento grego. A filosofia da Antiguidade Romana orienta-se, sem grande originalidade, digna de menção, amplamente pela grega. Ela é baseada completamente na filosofia grega, não aparecendo sob a forma de uma instrução contínua. Do ponto de vista da eficácia histórica, o seu principal mérito consiste em ter dado ao Império Romano o pensamento filosófico e desenvolvido no latim uma linguagem técnica própria da filosofia, tornando-se a base da difusão destas na Idade Média. Lucrécio escreve um poema didático sobre a natureza das coisas, na qual une a doutrina de Epicuro e o atomismo de Demócrito. É constante em toda a obra a preocupação de explicar os processos da natureza de maneira puramente racional, para assim libertar os homens do medo, da morte, do temor e aos deuses e aos sacerdotes. Cicero reúne na sua obra diversas correntes filosóficas da antiguidade. Na teoria do conhecimento, ele integra-se na corrente cética da academia. No que respeita à ética, antropologia e teologia, na Stoa. A filosofia grega deve-lhe a aceitação entre os romanos, que de algum modo rejeitam um pensamento filosófico. É-lhe devido o reconhecimento, sobretudo como tradutor e difusor da filosofia grega. Cicero transpõe as teorias gregas sobre ética e filosofia do Estado para o Império Romano. Como político interessado e, ao mesmo tempo, pragmático, vê o ideal da vida como uma síntese de filosofia e retórica, e sempre ao serviço do Estado, que ele define como uma fusão efetuada com base num acordo jurídico e numa comunhão de interesses.
A fim de evitar o abuso da retórica, ele exige de oradores não apenas o saber retórico, mas sobretudo dignidade moral. Ele nega na teoria do conhecimento a possibilidade de um saber de valor absolutamente certo e opõe-se, consequentemente, a todo tipo de dogmatismos. Mas exige sempre a verificação exata do próprio juízo através da ponderação cuidadosa de todos os contra-argumentos possíveis. Seneca, igualmente ativo na política de Roma, professor e educador de Nero, sobre cuja origem ele irá mais tarde cometer suicídio. Rejeita decididamente o atomismo e segue sobretudo a Stoa antiga, o cinismo e o epicurismo. O cerne da sua filosofia é a ética da vida prática, em parte bastante popular, baseada na doutrina estoica dos bens. O objetivo da vida que ele propaga é o ideal do sábio estoico, inabalável, que se distingue especialmente pelo domínio sobre as paixões e a serenidade face à morte. Tal como Lucrécio, Seneca coloca o estudo da natureza ao serviço do esclarecimento e da ética. Marco Aurélio, o filósofo no trono imperial, segue em grande medida a ética e a filosofia do Estado estoico. A forma como associa ética e religião conduz-lhe à tese de que a desrazão pode ser equiparada à desobediência a Deus. E a forma a partir da identidade racional de todos os homens e um ideal cosmopolita do Estado, que é simultaneamente a instância de legitimação ideológica de pretensão romana à dominação. Passamos agora à última parte, que é a Antiguidade Tardia. E o que é que vamos ter na Antiguidade Tardia? O neoplatonismo. Aqui já estamos no século III e IV, que até a redescoberta dos escritos aristotélicos na Idade Média se transformam do poder intelectual dominante e praticamente põe um fim às outras escolas e correntes de pensamento. Representa para a filosofia antiga um momento de renovação profunda. O seu fundador, Plotino, esboça na doutrina das hipostases um modelo de explicação una que abrange todos os campos do ser e do pensamento e que, no seguimento da ontologia de Platão, mas com mudanças consideráveis, tanto que o neoplatonismo é diferente do platonismo, ordena o mundo numa hierarquia de diferentes níveis, as hipostases, fundamentos, suportes do ser, em uma unidade entre espírito e alma. Ou seja, o estado inferior procede do superior por emanação, eflúvios ou irradiação, sem que o superior sofra por isso uma diminuição do ser. Temos agora causa e origem de todo o ser é o uno. O uno, princípio primordial, também designado por bem ou divindade. Existe para além de todo o ser e é pensado e incorporado e indefinido. 2. A razão do mundo ou o espírito, nós, o nós, é o local da pluralidade das ideias e, por conseguinte, do verdadeiro ser. 3. A alma é concebida em parte como alma geral do mundo, em parte como alma individual do homem, do animal ou da planta. Na medida em que entrelaça todo o mundo, ele transforma o cosmos num organismo uno, segue-se as hipostases imperfeitas do mundo físico, das coisas concretas, que Plotino desvaloriza em termos ontológicos, na medida em que define a matéria como o mal. Dá assim início a uma longa tradição de aversão ao físico, de que a matéria é má e o espiritual é bom. O maior objetivo ético e espiritual do homem consiste em formar com o uno um único ser, suprarracional, uma espécie de uno mística, união mística, cujo pressuposto é o despreendimento de tudo o que é físico, um estado possível de alcançar apenas através de uma rigorosa ascese. E isto, para mim, estava bastante imbuído de gnosticismo, já, o neoplatonismo, não é? A semelhança de muitos neoplatónicos, Boécio considera a filosofia de Platão e Aristóteles como um todo e encara como principal tarefa sua traduzir as obras dele para latim e comentá-las. Ele torna-se, com os seus escritos acerca do organon de Aristóteles, no difusor da lógica antiga para a filosofia medieval.
Após a sua condenação por alta traição, proferido por Teodoric, ele escreve na prisão a obra de Consolação de Filosofia, na qual desvaloriza todos os bens terrestres e exalta Deus como o bem supremo. Então, chegamos ao fim do vídeo. Vou recapitular, faço sempre uma pequena conclusão final de recapitulação daquilo que nós estivemos a ver. Meus amigos, estes vídeos podem ser parados, podem puxar para trás, podem ver. Isso destina-se a estudo. Estes vídeos são para estudo. Então, começamos com a filosofia da Grécia Antiga, a Antiguidade, ou os chamados pré-socráticos. Tales de Mileto, que define a água como o princípio de todas as coisas. Anaximandro, o Apeiron, Anaximenes, o ar, Pitágoras, a matemática e o número, Xenofanes, a metafísica, Parmenides, o movimento, Heráclito, o fogo, e também, Parmenides, o monismo e o ser uno, imutável. Heráclito, que é o movimento e o fogo. Filolau, Pitágoras ilimitado, vai seguir Pitágoras. Zenão de Eleia, o paradoxo do movimento. Melissos, a realidade indivisível. Empedócles, a reencarnação. Anaxágoras, o atomista. Leucípio e Demócrito, também os atomistas. E depois temos Protágoras, o Nomenos, contra o Físis. E depois temos os sofistas Gregórios, Prólico, Hipias e Anifonte. Isto é os pré-socráticos e os sofistas. Depois passamos para Sócrates. Vimos a questão do método socrático sobre o interlocutor. Fazer perguntas, levar o interlocutor a refletir e a ponderar sobre o seu próprio conhecimento para adquirir uma maior compreensão dos seus próprios argumentos. Vimos as teorias de Platão, o mundo das ideias, separação entre o mundo físico e o mundo das ideias, idealizar o perfeito no mundo ideal e analisar o mundo físico, com base sempre no mundo das ideias. A alegoria da caverna e o cara alado também, a carroça puxado pelo cavalo branco, pelo cavalo preto, o cavalo branco prefazendo a alma virtuosa, o cavalo preto prefazendo a alma, digamos assim, iníqua, não é? Ou seja, todos os defeitos da alma, não é? E depois, quem vai conduzir a carroça é que vai, digamos assim, vai dar um equilíbrio. Portanto, Platão idealizava as coisas assim, um equilíbrio que se vai dar no próprio ser, não é? O equilíbrio das forças. Depois de Platão temos Aristóteles e discípulo, Platão que cria a academia, Aristóteles o liceu, e Aristóteles vai ser crítico do seu mestre e vai falar, portanto, que os fundamentos da filosofia, que não existe este mundo das ideias, que este mundo das ideias são as próprias coisas. E a partir das coisas há uma classificação, uma interpretação e uma designação e explicação dos fenómenos, em que ele vai falar em várias coisas. Ele vai falar na classificação das causas, as 4 causas que já vimos, causa eficiente, final, formal e material. Vai definir também a lógica como uma ciência, com os famosos silogismos, a definição das conclusões dos silogismos. Depois vai também falar sobre as 3 leis, lei da não contradição, lei da identidade e lei do terceiro excluído, e ainda vai falar sobre as categorias, as várias categorias, ao fazer o estudo das coisas, que ele vai definir como a matéria das coisas, vai dar ênfase também nas ciências, na classificação, e também vai, digamos assim, aperfeiçoar toda a filosofia, que vai dar origem à filosofia ocidental, não é? Depois chegamos à filosofia do helenismo, em que tivemos a estudar o epicurismo, que é uma filosofia baseada no objetivo de viver o melhor possível com as coisas que nos tornam felizes, que nos dão prazer. Não só apenas o prazer físico, mas sim as coisas que fazem uma vida plena de prazer.
em contraste com o sofrimento. E depois temos o estoicismo, que vai ponderar as coisas mais na aceitação da própria vida, na determinação das coisas, mais terra a terra. Com isso passamos para, isto é um resumo do que tivemos a ver, a filosofia romana, em que temos Lucrécio, Seneca, uma série de autores que vão, digamos assim, retrazer alguns pressupostos da filosofia da Grécia Antiga e vão tentar aperfeiçoar um pouco, trazer para a realidade da Roma Antiga e com isso também dar prioridade a algumas coisas como o pragmatismo. Eles vão ser muito mais pragmáticos, muito mais organizadores e vão, portanto, dar ênfase também ao serviço fiel, não é? Fiéis ao imperador, e com isso chegamos à parte tardia da filosofia romana, em que temos o neoplatonismo de Plotino, que vai tentar reaperfeiçoar as ideias de Platão, transformando-as, mas que vai com isso criar uma dualidade entre o espírito e a matéria e criar uma nova escola de pensamento, que é o neoplatonismo, que depois vai influenciar bastante a Idade Média, que é o segundo vídeo que nós vamos ver, que fica para o próximo vídeo. Espero que os meus amigos tenham percebido, tenham gostado esta história da filosofia, que eu vou tentar fazer isso em 8 vídeos, como eu disse. E pronto, isto é só uma introdução, isto é apenas uma introdução para dar o gosto de depois nós, cada um de nós podermos, e os meus amigos, poder, portanto, cada parte que eu vou dando, cada era, poder explorar, pesquisar, estudar, ler, comprar as obras dos autores, as excelentes obras escritas, traduzidas em português, não é? Normalmente, dos autores todos que eu estive aqui a falar, que podem ir às livrarias comprar e com isso aprofundar, porque isto que eu estou a dar é uma visão panorâmica. Para nós compreendermos a filosofia, temos que ler as obras dos autores. Isto aqui não substitui a leitura de uma obra como uma obra de Aristóteles, não é? A própria filosofia, por exemplo, como eu mostrei, por exemplo, o melhor é ler mesmo as próprias obras dos autores, para ficar, portanto, digamos assim, com o conhecimento pleno daquilo que os autores queriam transmitir. Meus amigos, espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Eu vou fazer um vídeo por mês. Portanto, fiz agora o mês de janeiro, irei fazer o segundo no mês de fevereiro. Tem que ser, meus amigos, porque eu tenho muita coisa, tenho muitos livros para apresentar, e um vídeo por mês dentro da história da filosofia eu creio ser a melhor forma de poder fazer este trabalho. Um abraço e até uma próxima.